Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez eu vou abordar o assunto que trata do uso do MessageBox no VBA. Antes de continuar, esse é um assunto que já foi tratado no blog, tem uma versão desse artigo falando com bastante detalhes o que ele é, como ele funciona, inclusive com alguns exemplos de código. E eu vou considerar da seguinte forma: lá vai ser uma parte teórica da explicação do uso dessa função MessageBox e eu vou considerar esse vídeo como sendo a parte prática. Aqui a gente vai realmente colocar a mão na massa, colocar o MessageBox para funcionar dentro do VBA. Todas as referências, todas as opções do MessageBox eu vou deixar como fonte de consulta o próprio artigo, enquanto aqui a gente vai de fato colocar a mão em código e vamos lá para o próximo slide. O que é o MessageBox? Só um pouquinho de teoria, a gente não pode continuar sem isso. O MessageBox, pessoal, da contração, ele é, na verdade, o nome é uma contração da palavra ou da frase MessageBox, do inglês, que na tradução literal significa caixa de mensagem. E é exatamente isso que ele faz. Ele permite ao programador VBA emitir mensagens para o usuário, no caso, mensagens personalizadas. E são mensagens do tipo bloqueante. O que isso significa? Vai ficar mais claro no exemplo, mas uma mensagem bloqueante é aquela mensagem que você precisa fechar ou dar uma resposta para ela se você quiser prosseguir usando o aplicativo. Ou seja, ela não vai sair da frente até que você ou dê um ok, ou dê um cancelar, ou feche a caixa de mensagem. Por isso que ela é dita bloqueante. Ela pode ser personalizada de várias formas. Você pode, obviamente, colocar um texto seu, você pode adicionar um título, você pode mudar o ícone, você pode, inclusive, fazer perguntas. Eu não vou abordar todas as opções já de imediato, para deixar o vídeo um pouco curto e para aproveitar para fazer outras versões desse vídeo explorando outras opções do MessageBox. Então, por isso que eu chamei esse vídeo de parte 1, haverá uma parte 2, quiçá uma parte 3, onde a gente vai explorar outras opções oferecidas por essa função. E, como prometido, chega de teoria, vamos colocar a mão na massa, pegue o seu café, que é hora de codificar. Mas antes de ir para o VBA, eu vou deixar aí aberto na tela a versão em texto que está lá no blog do artigo que ensina como você faz o uso da função MessageBox. Mais uma vez, utilizem esse artigo como um glossário para tudo que vamos fazer aqui nesse vídeo. Nele você tem todo o detalhamento das opções que você pode fazer uso da função MessageBox, tudo que você pode personalizar, inclusive alguns exemplos de uso. É um tutorial que já está lá faz um tempo, faz um sucesso bacana. O link está aqui em cima e também vai estar na descrição do vídeo. Vamos embora para o Excel, que é isso que interessa. Obviamente, a gente vai precisar do VBA. Esse aqui é um arquivo do zero do Excel, não tem nada em cima dele. Eu vou abrir o Visual Basic. Pronto, não tem absolutamente nada nesse arquivo, ele está vazio. E antes de continuar, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: mesmo que você nunca tenha ouvido falar dessa função, você provavelmente já viu várias caixas de mensagem, você provavelmente já viu vários MessageBox na sua vida utilizando o Excel. Mas como assim? Ele não é uma função somente para quem programa em VBA? De fato, mas ele fornece para o programador VBA as mesmas funcionalidades que o Excel faz uso. Eu vou dar um exemplo de como você já viu esse MessageBox em algum lugar. Por exemplo, eu vou executar aqui uma ação de tentar excluir essa planilha. Obviamente ele não vai deixar porque é a única e o que ele vai apresentar para mim é uma caixa de mensagem. Isto é um MessageBox, pessoal. O que a função MessageBox nos permite é fazer uso dessa função para a gente criar as nossas próprias mensagens personalizadas e é isso que a gente vai ver agora programando no VBA. Voltamos. Antes de continuar, vocês podem ver que aqui no meu VBA eu tenho uma janela de verificação imediata aberta. Eu vou fechar para mostrar para vocês como é que eu abro isso. E vocês vão entender porque que eu vou fazer uso. Eu vou no menu exibir. Eu vou pedir para ele mostrar para mim a janela de verificação imediata. Ela deve aparecer aí na sua tela. Não exatamente aqui embaixo, mas aí você pode encaixá-la como você quiser. O que é essa janela de verificação imediata? Ela é como se fosse um prompt interativo do VBA. Ou seja, você pode digitar código aqui e ele vai executar na hora. Como assim? Vamos usar o próprio MessageBox para fazer isso. Ou seja, quando eu quero testar algum código VBA, eu não preciso criar um user form, eu não preciso criar
um módulo novo se o código for simples. Vamos então explorar a sintaxe básica do MessageBox, digitando ele aqui embaixo na janela de verificação imediata. Olha só, eu acertei a sintaxe do MessageBox, que é simplesmente uma chamada a MSGBox. E aqui todos os parâmetros que ele pede para mim, que eu posso ou não utilizar. O que é obrigatório é o texto que vai ser mostrado dentro da caixa. Eu vou fazer um teste muito simples clicando em Oi. Como havia comentado com vocês, é uma janela interativa. Como assim? Se você já mexeu naquele prompt de comando do DOS, por exemplo, você deve ter percebido que toda vez que você digita um comando, você clica em Enter e aquele comando executa. É exatamente isso que acontece aqui. Eu vou dar um Enter e o que vai acontecer aqui nessa janela de verificação imediata deve ser o que estamos esperando. Ele vai executar a função. Cliquei em OK. Bom, é exatamente isso que a gente estava querendo. E eis o nosso primeiro MessageBox. O título é padrão, Microsoft Excel. A mensagem é aquela que nós digitamos e ele me dá essa função OK. Na verdade, o botão padrão é o botão OK porque quando você não menciona nada para o MessageBox, esse é o botão que aparece e quando eu clico em cima dele, tchau, não acontece mais nada. Tá aqui, voltamos para a janela de verificação imediata, onde a gente pode fazer mais modificações. Oi de novo, por exemplo. Vou clicar em Enter e apareceu a mensagem de novo. Pronto, pessoal. Estamos mostrando mensagens personalizadas para o nosso usuário. Isso pode ser encaixado em vários lugares do seu código e da sua aplicação ou da sua planilha de VBA. Voltando ao segundo slide que eu mostrei para vocês, lembra quando eu falei que o MessageBox apresentava mensagens do tipo bloqueante? Pois é. Enquanto a mensagem estiver aberta, vejam que eu não posso fazer absolutamente mais nada aqui atrás. Não posso nem voltar para o VBA. Ou seja, até que eu feche essa caixa de mensagem, dê um OK ou clique em qualquer outra opção que a caixa me fornecer, todo o Excel, todo o contexto da aplicação está bloqueado. Por isso, ela é dita como um tipo de mensagem que é bloqueante. Se a gente quiser mostrar alguma outra mensagem no Excel e que a gente não quiser travar a tela para o usuário, a gente provavelmente colocaria essa mensagem em uma célula ou em algum outro lugar, numa caixa de texto, por exemplo, em que isso não fosse intervir no uso do usuário, no uso da planilha pelo usuário. Por isso o MessageBox seria perfeito quando você quer dar um aviso importante, quando finalizou um processo ou quando você dá um alerta, ou seja, presta atenção, mostra um MessageBox. É o uso perfeito e mais adequado que você pode fazer dessa função. Eu vou clicar em OK de novo e a gente vai voltar para a janela de verificação imediata. De volta ao VBA, está lá o nosso código ainda na janela de verificação imediata. Primeiro, a gente viu como funcionou o MessageBox e, é claro, de lavada, soubemos que a gente tem um recurso poderosíssimo dentro da janela de verificação imediata para fazer execução de código simples quando a gente quer fazer um teste no VBA. Agora que a gente já sabe como é que funciona o MessageBox, num uso super simples que se faz dele, eu vou mostrar algumas aplicações práticas em que você faria uso dele para emitir uma mensagem para o usuário. O mais clássico deles, pessoal, que todo mundo gosta de fazer, a gente vai na janela de projeto VBA, no item Esta pasta de trabalho, a gente vai clicar 2 vezes para visualizar o código dela. Vamos aqui, desses 2 combo box que temos aqui em cima, eu vou selecionar no da esquerda a opção Workbook e ele automaticamente gera para mim o código do evento Workbook Open. Eu explicarei isso com mais detalhes em um outro artigo, ou melhor, em um outro vídeo, mas o Workbook Open é a função que executa, o evento que executa quando esse arquivo é aberto. Ou seja, vamos supor que você tem uma planilha ultra mega personalizada. Uma das formas de você dar umas boas-vindas para o seu usuário é mostrar um MessageBox no momento em que o teu arquivo abre. Então vamos lá. Vamos colocar aqui dentro do Workbook Open um MessageBox. Olá, usuário. Vamos cumprimentá-lo. Seja bem-vindo ao sistema XPTO. Se tudo der certo, quando o usuário abrir esse arquivo, obviamente ele vai precisar ativar as macros para isso, ele vai permitir
que eu capture esse evento de abertura do arquivo e eu mostro automaticamente essa mensagem só do usuário abrir esse arquivo. Só que para eu testar isso funcionando, eu preciso fechar o arquivo e abrir de novo. Eu só primeiro vou salvar esse arquivo no disco e já vou mostrar isso funcionando para vocês. Bom, eu escolhi um lugar aqui para salvar esse arquivo no meu disco. Eu vou dar um nome, testando o MSG Box ou Message Box. É claro, eu preciso salvar esse arquivo como um arquivo do tipo pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Ok? Salvei. O nosso código ainda está lá. É óbvio, eu vou precisar fechar esse arquivo. Eu vou fechar o VBA. Eu vou fechar o Excel. E vou lá para aquela pasta onde eu salvei o meu arquivo. Está aqui, testando o Message Box. Eu vou abrir esse arquivo agora. Acabei de salvá-lo. O comportamento mais simples é esse, ele vai pedir para eu habilitar as macros, porque ele detectou que esse é um arquivo que contém macros. Se eu habilitar esse conteúdo, tará! Não se preocupem, a mensagem ela aparece centralizada, é que eu estou usando o lado esquerdo do meu monitor para gravar esse vídeo, mas a mensagem ela sempre aparece, o Message Box por padrão ele aparece sempre no meio da tela. E está lá a mensagem que nós colocamos no nosso evento Workbook Open. Olá, usuários, sejam bem-vindos ao sistema XPTO. E aí, pessoal, vocês ficam à vontade para colocar a mensagem que vocês quiserem. Vamos dar uma olhada lá no código. Desenvolvedor, Visual Basic, abrir o VBA. Vou só encaixar ele na janela. Está lá o código desta pasta de trabalho. Olá, usuários, seja bem-vindo ao sistema XPTO. Funcionou do jeito que nós esperávamos. O usuário abriu o arquivo, ele viu essa mensagem. Esse seria um dos usos mais triviais do Message Box e quem aprende a usar essa função é praticamente o primeiro exemplo do qual faz uso. Ou seja, começa a emitir mensagens para o seu usuário. Vamos colocar isso aqui em algum outro lugar. No caso, eu poderia colocar ele numa macro e eu vou fazer isso agora. Eu vou inserir um novo módulo no VBA. Inserir módulo. E eu vou criar aqui uma função sub testa o MSG Box. Muito bem. E aqui eu vou disparar um MSG Box novamente. Vou colocar o título estou testando, na verdade a caixa de texto. Até agora eu só personalizei o texto que eu quero mostrar na caixa. Eu vou aqui executar essa macro só para ver o Message Box aparecendo. Tará! Estou tentando, não é tentando, é testando, mas tudo bem. Corrige o texto, clique em play e estou testando. Funcionou. Porém, o Message Box ele não permite somente que eu faça a personalização da mensagem, ele permite que eu personalize outras coisas. Se eu clicar na vírgula aqui logo depois do primeiro argumento, só o primeiro é requerido, por isso que só isso que a gente forma, mas se eu clicar em vírgula, a gente vai ver que uma série de opções começam a aparecer para mim. Entre elas, qual que é o tipo de... Deixa eu só dar um ESC para sumir com essa caixa. O tipo de estilo que o Message Box tem. Eu vou entrar nesse detalhe na segunda parte do artigo para não ficar muito complicado. Mas o que me interessa aqui é, pelo menos para esse artigo, que eu quero customizar qual que é o título daquela caixa de mensagem. Voltando, vocês devem ter percebido, eu vou apagar aqui rapidamente, vocês devem ter percebido que o padrão do título da caixa de mensagem é Microsoft Excel. Eu quero mudar isso, eu não quero que fique Microsoft Excel. Como é que eu faço então? Eu não vou mencionar o segundo argumento, eu posso deixá-lo vazio sempre. O terceiro é a caixa de título. Então eu vou colocar alguma coisa aqui. Agora o título é meu. E uma exclamação. Se tudo funcionar bem, agora eu vou clicar em executar essa macro e tá lá. Ahá! Agora eu customizei o título, agora eu customizei a mensagem que está dentro do Message Box. E aí, pessoal, é só o começo das opções que o Message Box me fornece e que eu posso fazer uso para personalizar o meu aplicativo, para emitir alguma mensagem para o usuário. E como última dica aqui desse tutorial, eu vou fazer o seguinte. Lembrando que tudo isso está citado lá no artigo do blog, está bem detalhado. Eu vou clicar em vírgula mais uma vez. Ele vai pedir um arquivo de ajuda.
Não vou entrar nesse mérito agora, mas rapidamente vocês devem perceber que quando o Excel mostra alguma mensagem, ele mostra o botão de ajuda para você abrir um arquivo de ajuda e você poderia vincular isso no seu Message Box. A gente não vai usar aqui nesse caso. E eu vou, na verdade, não é nem essa opção que eu vou explorar. A opção que eu vou explorar é essa daqui, ó. O segundo argumento. Eu vou apagar a vírgula, vou clicar nela de novo só para ver de novo aquela lista de opções. Entre elas, pessoal, a que eu vou explorar agora são a VB Critical, VB Exclamation, VB Information e outras coisas mais. Por quê? Notem, eu vou manter esse argumento vazio e eu vou clicar no executar mais uma vez. O Message Box está liso, ele só tem texto e aquele botão de OK ali embaixo. Mas se eu quisesse dar, por exemplo, um tom de contexto, okay? Se aquilo fosse uma mensagem somente informativa, não tivesse nenhum tom crítico, eu poderia, por exemplo, usar esse argumento chamado VB Information. O que é que isso vai fazer na minha função? Vamos ver? Clique em OK. Opa! Agora o meu Message Box ganhou uma outra cara. Vejam que além da mensagem e do título, eu customizei o ícone que está aqui à esquerda da mensagem, dando um efeito visual mais característico da mensagem que eu estou apresentando. Mas não é só esse que eu tenho disponível. Se eu fosse, por exemplo, naquela segunda opção, VB Critical, eu vou clicar aqui em Tab para autocompletar, eu vou executar e eu vou ver o que vai acontecer. A mensagem que aparece continua sendo a mesma, mas o ícone já mudou. Ou seja, se este fosse uma mensagem de alerta, de algum perigo para o seu aplicativo de negócio, obviamente esse seria um ícone mais contextualizado para aquela tua necessidade. E aquele segundo argumento, pessoal, não serve somente para você mudar o ícone da tela. Você poderia, por exemplo, exclamation vai mostrar um outro ícone. Eu tenho várias funções, por exemplo, se eu selecionar a opção VB OK Cancel, vejam o que vai acontecer. Agora, mesma coisa, só que o que aconteceu, pessoal? Eu tenho duas opções aqui na minha caixa de mensagem. Eu tenho a opção do botão OK e eu tenho a opção do botão Cancelar. Por enquanto, a gente não vai fazer uso disso, porque eu precisaria obter um retorno da função MessageBox. Isso eu vou tratar na segunda parte do artigo, mas aqui vocês já passam a ter uma ideia melhor de tudo o que o MessageBox poderia fazer por você. Como eu não personalizei o retorno da função MessageBox, eu posso clicar tanto num quanto no outro que não vai mudar absolutamente nada, pelo menos para o nosso contexto. Fica então a dica somente caso vocês queiram mudar o ícone do MessageBox para esse primeiro momento. Aqui, como último exemplo, eu vou deixar como VB Exclamation e tá aqui, ó, que é uma mensagem mais mediana. Eu tenho então informação, alerta e eu tenho também aquele de crítico que serviria para mostrar uma mensagem de erro. O próprio Excel usa esses ícones com bastante frequência e você também pode fazer uso a partir de agora, já que você aprendeu a usar a função MessageBox. E para fechar com chave de ouro, eu vou aqui abusar um pouco da paciência de vocês. Eu vou inserir um novo user form. Tá aqui, eu não vou mexer em absolutamente nada. Eu só vou clicar vou selecionar um botão, vou colocar aqui no meio. Vou customizar o texto dele. Mostrar a mensagem. Abri-lo um pouco mais. Vou clicar duas vezes para gerar o evento. Comando o clique do botão e o terceiro uso mais simples que se faz da função MessageBox, pessoal, responder ao evento de um botão, ao evento de alguma coisa que aconteça dentro do seu user form, por exemplo. E aqui eu vou colocar uma mensagem. Opa! Você clicou. Figurativo, vou executar. Se eu der um play aqui, vai abrir o user form para mim. E se eu clicar no botão, muito bem. Você clicou, aquele MessageBox que nós havíamos configurado agora há pouco. Ou seja, esse é o terceiro exemplo mostrado aqui nesse tutorial em vídeo, para você ter uma ideia melhor do uso que se pode fazer da função MSG
Box. Fizemos na abertura do arquivo, fizemos em uma macro simples, fizemos dentro de um formulário, e isso eu posso dizer que é só o começo das opções que você pode explorar de fazer o uso dessa função de caixa de mensagem, Message Box, dentro das suas aplicações. Mostrei também alguns exemplos de como você customizar título, o texto e também os botões, isso a gente vai ver mais lá para frente, e o ícone que é mostrado dentro do seu Message Box. Tudo para vocês terem uma ainda vaga ideia de tudo que é possível fazer com essa função. Lembrem-se, detalhes a respeito das configurações, opções e um glossário de como se usa a função Message Box tá lá no artigo, no blog, o link tá aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Aguardem a segunda parte desse vídeo, a gente vai realmente explorar tudo o que essa função tem para oferecer para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na segunda parte. Fala galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é só a primeira parte, aguardem pela segunda e talvez, quem sabe, uma terceira, onde eu vou explorar os recursos que o Message Box oferece para nós. Vou puxar até o limite para vocês terem uma ideia do quanto essa ferramenta, essa função é útil no uso dos projetos em VBA. Não se esqueçam, dúvidas, fórum, o link está aqui embaixo, os arquivos e os slides da apresentação, nem sei se esse aqui tem slide de apresentação, mas enfim, foi tudo mão na massa, está tudo aqui embaixo, todas as referências e o artigo também que serviu de glossário e de referência para esse vídeo também está aqui embaixo. Fica ligado no canal para saber das próximas partes e de um monte de outros conteúdos que também estão lá e são super legais. Valeu!